1. A alegoria das flechas. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. As escrituras sagradas comparam os filhos com flechas. Essa analogia é rica e merece ser entendida em sua profundidade. De origem remota, as flechas são artefatos comuns à maioria das culturas antigas e sua figura da flecha, alegoricamente pelo salmista, comunica uma importante lição. Essa lição é extraída de uma ilustração que precisa ser compreendida se quisermos ser bem-sucedidos na criação dos nossos filhos. Embora, para alguns, possa soar um tanto quanto antiquado, o paralelo entre a flecha e a criação dos filhos se conserva fantástico ainda hoje e carrega muitos princípios vitais para a criação dos filhos. A palavra de Deus é tanto profunda, em sua abordagem, como simples em sua aplicação. Mais do que mandamentos, nela encontramos os valores divinos, os princípios que norteiam as nossas escolhas e a vereda que define os nossos passos. Ao comparar filhos com flechas, a Bíblia nos oferece um conjunto de ilustrações acerca daquilo que é essencial na formação dos filhos. Várias lições preciosas podem ser extraídas dessa analogia. Destacaremos, em nosso ensino, 3 aspectos distintos: destino, formação, tempo de espera. Esse será o nosso trilho. O livro está dividido em 3 partes, conforme esses aspectos apresentados. Antes de detalhar a aplicação desses princípios, pensamos ser proveitoso apresentar um breve panorama do que abordaremos ao longo destas páginas. Cremos que os alicerces a serem colocados antes da construção do prédio envolvem o entendimento de que a criação dos filhos depende da correta compreensão e prática de 3 traços importantes: compreender com clareza o alvo, ser consciente da importância da preparação das flechas e discernir o tempo de lançá-las. Destino. Toda flecha deve ser lançada com a finalidade de acertar um alvo. O profeta Jeremias, lamentando a desgraça de seu povo que vivia o juízo anunciado pelo Senhor por terem pecado e não se arrependido, afirmou acerca de Deus: entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. Lamentações 3.12. Via de regra, os arqueiros não atiram a esmo, de modo que toda flecha deve ser lançada com a finalidade de acertar um alvo. A Bíblia apresenta uma única situação de arremesso a esmo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. O propósito desse relato era mostrar que a morte de Acabe foi fruto de juízo divino, não de planejamento humano. Ou seja, uma flecha sendo atirada a esmo e acertando o alvo é exceção, não a regra. Davi, falando de juízo divino, também faz uso da mesma alegoria, e mirarás o rosto deles com o teu arco. Salmos 21.12. Não faz sentido algum usar o arco sem um alvo definido. É triste constatar que muitos pais estão atirando suas flechas sem terem vista nenhum alvo. Ainda que alguns filhos, sob a soberania divina, tenham sido guiados a um alvo sem terem sido intencionalmente lançados a ele, isso não exime a responsabilidade paterna de entender o alvo e procurar acertá-lo. Não deveriam ser confundidos. A responsabilidade dos pais é evidenciada, na alegoria bíblica, pelo fato de o arco e as flechas estarem nas mãos dos pais. E, muitas vezes, o tado da flecha atirada dependia da habilidade de acerto do arqueiro e também da força com que ele disparava. Um exemplo disso é o relato da morte do rei Jorão. Mas Jeu entesou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração, e ele caiu morto no seu carro de guerra. Essa combinação de força e habilidade do arqueiro não sugere que os pais necessitem ser excepcionais em suas habilidades naturais. A coerência bíblica aponta sempre para a necessidade da dependência humana dos recursos divinos. O exercício da paternidade, como em qualquer outra área da vida do cristão, possui um estoque divino de graça, 2 Coríntios 12.9, e sabedoria. Tiago 1.5, que pode ser acessado. O alvo a ser atingido retrata a responsabilidade dos pais de dar senso de propósito aos filhos. Entender e encaminhar os filhos a viver o plano divino é indispensável. Esse alvo, como veremos adiante, envolve pelo menos 2 aspectos distintos e complementares: o plano geral, que diz respeito à salvação de nossos filhos, e o plano pessoal, que diz respeito ao propósito personalizado a ser cumprido.
Outro paralelo a ser considerado é que o alvo de um arqueiro costuma estar longe. A flecha não era uma arma de combate de proximidade, como a espada ou mesmo a lança. É a mesma distinção que fazemos hoje entre o uso da pistola por um soldado comum e um rifle utilizado por um atirador de elite. Isso nos faz acreditar que todo pai e mãe deveriam pensar e sonhar grande para seus filhos. Deveriam sonhar em lançá-los longe, mais do que eles mesmos um dia foram lançados, independentemente do longe ser ou não. Definido pelo aspecto geográfico, essa distância deveria ser almejada. O papel dos pais fica mais fácil de ser desempenhado quando entendemos que os filhos não são apenas nossos. Eles pertencem ao Senhor. Trataremos mais sobre isso no próximo capítulo, mas vale registrar a nossa concordância com as palavras de David e Carol Suimerk. Os filhos são nosso legado, sim. Mas, acima disso, são um legado de Deus para levar sua imagem e seu evangelho até os confins da terra. Por isso, os casais precisam avaliar seriamente diante de Deus seus motivos para ter, ou não ter, filhos. A glória de Deus está em vista, ou nosso próprio conforto? A expansão do reino, ou o aumento da conta bancária? Louve a Deus por esse privilégio. Leve a sério essa responsabilidade sobrescrito uma formação. Acertar o alvo requer mais do que simplesmente colocar uma vareta no arco e tentar arremessá-lo. Cada flecha necessita de um processo que vai da fabricação ao acabamento. A produção das flechas envolvia um trabalho meticuloso, uma vez que eram todas feitas manualmente e o trabalho artesanal envolvia, além da fabricação, os detalhes de acabamento que ampliavam a probabilidade de um tiro certeiro e do cumprimento do propósito. Quanto ao acabamento, e dentro das informações bíblicas, podemos destacar que era feito o polimento, pois lemos no livro de Isaías: Ele fez de mim uma flecha polida. O polimento não era feito apenas para evitar as farpas nas mãos dos arqueiros, ele dava à flecha a melhor aerodinâmica. Diferente de hoje, onde se tornaram artigo desportivo, as flechas eram, nos tempos bíblicos, armas de guerra, tinham por arma o arco e usa. Vão tanto a mão direita como a esquerda para atirar flechas com o arco. E, para garantir a sua eficácia e o cumprimento do propósito, as suas pontas eram afiadas, Salmos 45.5, e, muitas vezes, envenenadas, Jó 6.4. Assim, no caso de o ferimento provocado pela flecha não ser letal, o veneno garantiria que o inimigo fosse eliminado. Em outros casos, visando destruir um local, não apenas pessoas, as setas eram inflamadas, Salmos 7.13. Razão pela qual foram denominadas, na Bíblia, como incendiárias, Isaías 50.11. Assim como uma flecha mal preparada tem a probabilidade reduzida de atingir o alvo, o mesmo se dá com os filhos. Isso não significa que o Senhor não poderá usar alguém mal preparado por seus pais, ou mesmo despreparado pela ausência deles, mas que podemos potencializar o preparo deles, cooperando, assim, com Deus. Ao mesmo patriarca Abraão, a quem o Senhor fez uma grande promessa, também foi dada a ordem de preparar as próximas gerações como um fator condicional para o cumprimento da mesma promessa, porque eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu, Gênesis 18.19. A frase para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu destaca a dimensão da responsabilidade que lhe foi dada. Ordenar aos filhos e à posteridade que guardassem o caminho do Senhor era a missão de Abraão. Era a responsabilidade dele, e o cumprimento da promessa divina estava condicionado ao cumprimento do papel que lhe havia sido dado. Portanto, como já afirmamos, a produção das flechas figura a responsabilidade dos pais educarem, corrigirem e prepararem os filhos para a vida. Tempo de espera. As setas, assim que preparadas, não são imediatamente disparadas, mas permanecem na aljava, onde são guardadas até a hora de serem lançadas. Serve a analogia encontrada no livro do profeta Isaías: Ele fez de mim uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, Isaías 49.2. Amencal de se guardar. A flecha na aljava confirma isso. O flecheiro, além de ter um alvo, precisava usar sua arma na hora certa. Semelhantemente, é necessário discernir quando e como liberar nossos filhos para a fase adulta, como está escrito, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito. Eclesiastes 8.5b6. E melhor do que ser sábio aos seus próprios olhos, confronte com
Provérbios 3.7 é buscar a sabedoria divina. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago 1.5. Em nossa jornada como pais, investimos tempo buscando a sabedoria e a orientação divinas para a criação dos nossos filhos. Temos uma promessa, uma garantia de Deus, de que essa oração será atendida de forma generosa. Não existe um dia e uma hora padrão para o lançamento dos nossos filhos para a vida. Isso é parte de um plano divino, personalizado, que carrega o desafio de ser discernido. Há momentos que uma leitura e avaliação das circunstâncias parece ser suficiente. Foi isso que Samuel declarou a Saul. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. 1 Samuel 10.7. Entre detalhes específicos do que o futuro rei de Israel deveria saber, o profeta também oferece uma orientação genérica. Ela apenas aponta para a necessidade de análise das circunstâncias e de uma decisão lógica. O fato é que não há regras pré-estabelecidas por Deus sobre cada detalhe do que temos que fazer como pais. Há momentos em que, baseados em princípios gerais, teremos que decidir questões pontuais. Parece ser uma referência a esse tipo de variável, na equação da vida, que encontramos na carta aos Hebreus. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual, para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebrews 12.9, 10. A frase segundo melhor lhes parecia fala do bom senso e poder de análise que se requer dos pais. Contudo, ninguém está limitado apenas a esse tipo de decisão. Vale ressaltar que os crentes que vivem a nova aliança podem usufruir de uma ferramenta e privilégio que não deveria ser ignorada, a liderança do Espírito Santo. Isso deveria nos levar além da mera atitude analítica das circunstâncias e ressaltar a importância de se viver na dependência do Espírito de Deus. Em Atos 27 de setembro de 11, lemos que Paulo advertiu o centurião responsável pelo transporte dos presos até Roma que haveria dificuldade na viagem. O oficial romano consultou o piloto e o mestre do navio que, baseados na própria experiência e capacidade analítica da situação, decidiram seguir viagem, sem discernir o perigo do qual o apóstolo os notificava. O resultado? Um naufrágio precedido das palavras de censura de Paulo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Atos 27.21. Qual é a diferença entre Paulo e esses homens que não o ouviram? Eles podiam ser expertos naquilo que faziam, a navegação, entretanto, o apóstolo havia se tornado um expert na liderança divina, na orientação do Espírito Santo. Temos que conhecer os princípios bíblicos gerais e aprender a tomar decisões com base neles. Contudo, mais do que apenas analisar de modo natural a situação que nos rodeia, precisamos viver sob a liderança do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8.14. Podemos testemunhar que nossa experiência como pais inúmeras vezes foi a de sermos socorridos pela liderança do Espírito Santo. E isso, associado ao entendimento bíblico de como criar os filhos, nos ajudou muito. É claro que também falhamos ao longo dessa jornada, até porque, várias vezes, não nos permitimos ser guiados pelo ajudador. Mas até mesmo em situações em que erramos ainda podemos corrigir nossos erros, depois de ser socorridos por ele. Assim, neste livro oferecemos princípios bíblicos que ajudem os pais a entender o plano geral que o Pai Celestial tem para cada um dos seus filhos. Contudo, não podemos ignorar que somente debaixo da orientação do Espírito Santo e em oração e entrega é que poderemos cooperar com ele para encaminhar nossos filhos ao plano personalizado que foi planejado para cada um deles.